Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu tinha começado a fazer a montagem do receptor Desert Hat 2 e me veio alguns insights. Aí eu fui e comecei a pesquisar, fui ler um artigo sobre o Desert Hat 2. E aqui no artigo, deixa eu só colocar uma pausa aqui que eu vou mostrar para vocês. No artigo, o autor ele comenta algo que eu já tinha falado para vocês, né? Eu disse que nós temos 3 versões do Desert Hat, que é o N1 TEV. Deixa eu ver aqui, ó, se eu acho aqui, ó, o N1 TEV. O Desert Hat, que é uma versão mais completa, por isso eu escolhi ele para fazer a montagem na base de madeira. E eu falei para vocês que tem também o pré-A, projeto do Miguel. Então, fazendo a leitura aqui no artigo do autor, ele fala que ele não é muito bom para receber em SSB, que esse receptor ele costuma não demodular muito bem em SSB. O artigo estava em inglês, eu traduzi ele, e ele fala que ele é uma versão do N1 TEV, o que dá a impressão de que o N1 TEV veio primeiro, né, na linha de cronológica aí de produção. Então, provavelmente o projeto do Charles Keating foi o primeiro na linha de sucessão, né? E essa versão do Desert Hat eu gostei dela por ele ser um projeto bem completo. Mas como ele coloca aqui que não é muito bom para demodular SSB, eu pensei, aí ele até pede para se alguém conseguir, para avisar, enfim. Aí eu comecei a pensar, né? Fui trabalhando hoje e à medida que eu ia trabalhando ia vindo as ideias na minha cabeça. Deixa eu voltar ali pro quadro. Então, à medida que eu ia trabalhando, as ideias iam vindo da minha cabeça. E eu já tinha lido um artigo de um receptor regenerativo, onde o autor ele tinha colocado tanto um limitador, fazendo ali um controle automático de ganho, um AGC. Para regenerativo é até estranho falar isso, né? Porque geralmente você tem controle automático de ganho quando é heterógeno. Mas é uma forma de AFC, né? Controle automático de áudio. Então pega ele e reinjeta, né? Como se você retirasse ele na entrada do pré-amplificador, antes de ir para o amplificador de áudio principal, e reinjetasse parte do sinal no estágio de RF com realimentação negativa. Pelo menos no projeto desse autor é dessa forma, beleza? Não tem como eu mostrar para vocês agora, porque o circuito que eu montei ali são outros, que eu já vou explicar. E, bom, esse mesmo autor, ele mostra uma forma para você demodular sinais em amplitude modulada, em AM, e em SSB, que são nas bandas laterais. USB e LSB, que é a banda lateral inferior e a banda lateral superior. Aproveitando assim, tirando assim o melhor rendimento, né, do projeto. Dentro dessas propostas do autor, uma delas é justamente esse projeto aqui, ó. O que é esse projeto? Aqui está o indicativo de radioamador do projeto, que fez o projeto. Um desses meios de você contornar, já que o autor ele mostra ali no Desert Hat, tem alguns vídeos que o áudio ele fica um pouco agudo, né? E quando chega em CW ele não consegue demodular de forma satisfatória. Por quê? Porque de certa forma o áudio fica meio que agudo.
Então esse autor aqui, ele fez algo que eu achei interessante. Ele colocou um filtro passa baixa, né, um LFP, um LPF, um Low Pass Filter, ou filtro passa baixa, para 2 kHz, ou seja, nós não vamos reinventar a roda, nós já vamos pegar algo que está pronto, provavelmente foi testado e que funciona. Detalhe, eu já testei esse filtro já, só não mostrei em gravação, né? Mas eu já testei esse filtro e realmente ele funciona. Eu tinha a plaquinha dele montada, outro dia eu achei ela na sucata, então eu vou ter que refazer outra de tão ruim que ela tava. Como ela tomou chuva, ficou naquela sucata que tava tomando chuva, então oxidou, não é nem compensar eu utilizar aquela placa com esse filtro aí. Isso para ouvir SSB e AM. Então ele colocou um filtro de 2 kHz. Então tá aqui o filtro, o estágio do filtro de 2 kHz. E para demodular a CW, né, ele colocou um filtro, um BPF ou um Band Pass Filter aqui, ó, de 700 Hz. Então nós temos saindo aqui um filtro passa banda para 700 Hz, tendo a sua saída aqui, ó, nesse segundo transistor. Eu coloquei aqui ponto A e ponto B, porque você pode usar uma chave para comutar, retirando o sinal para levar para o amplificador de áudio. Então ali nós temos a entrada, os filtros. Você pode selecionar o filtro de 2 kHz ou deixar, né, o sinal passa direto para o filtro aqui de 700 Hz, que no caso você comutaria entre o ponto A e o ponto B, né, com a chave entre o ponto A e o ponto B, e assim você retiraria aqui o sinal de 700 Hz e levaria ele para o amplificador de áudio. É uma das formas de contornar o problema e conseguir demodular tanto SSB e CW. Eu confesso para vocês que eu gostei muito dessa opção, embora que, como eu fiz um propósito de utilizar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem, vocês já estão começando a ter uma visão de como vai ficar o receptor. Como eu coloquei um propósito aqui de não utilizar nada de fenolite, só aquelas pontes de terminais, e dada a limitação da quantidade de pontes de terminais, eu já tenho que fazer o estágio oscilador, o pré-amplificador, a etapa de sintonia, aquela etapa do buffer que vem com os 2 diodos detectores, então, e o amplificador de áudio. Olha quanto circuito eu tenho que colocar aqui. Detalhe, provavelmente ainda alimentação. Deixa eu pegar aqui, ó. Provavelmente ainda alimentação eu tenho que fazer aqui. Eu ainda estou em dúvida se eu vou deixar a alimentação aqui na base ou não, mas é essa quantidade de circuitos aí que eu tenho para projetar aqui nas pontes terminais. Então me veio essa dúvida, já que primeiro o meu espaço ele vai ficar um pouco limitado, a quantidade de pontes terminais que eu tenho também está limitada, e também quanto mais estágio eu for colocando, mais chaves, né, eu vou ter que colocar aqui no painel. Então eu já tenho que colocar controle de atenuação, regeneração, sintonia fina, volume. Se eu colocar o VU, um controlezinho de intensidade de VU, do ponteiro, enfim. Então quanto mais coisa eu colocar, mais aparatos eu colocar aí, mais eu vou ter que colocar aqui no painel. Então também, além de ocupar mais espaço lá, também vai ocupar mais espaço aqui. Bom, mas a fonte é secundária, dá para colocar ela fora desse circuito. Minha preocupação mesmo é justamente com isso daí, né? Porque pode ser que as pontes de terminais fiquem limitadas e eu não vou conseguir colocar tudo nesse circuito aí. Tudo em pontes terminais. Eu não queria usar nada de fenolite, eu queria tudo meio que retrô mesmo, tudo meio que sei lá. Outra forma de
contornar esse problema é a gente utilizar esse projeto do Amberferes, né, que seria um diodo 1N60 para demodular a N e um estágio aqui, detector de SSB com uma ponte de diodos e um filtro passa baixo. Então nós temos essa opção também para ouvir SSB e CW. Também já testei esse circuito. Inclusive o vídeo onde eu testo esses dois circuitos, ele está no privado porque algumas pessoas não entenderam o projeto. Era testes que eu estava fazendo e as pessoas, por não entender, eu acabei colocando o filtro no privado, os vídeos no privado. Então eu tenho eles, estão no privado, com esses dois estágios aí, né? Tanto com esse filtro aí, quanto com esse estágio demodulador aí. Então, pessoal, outra forma muito parecida com essa daqui, seria você ter esse estágio transformador aqui. Isso aqui pode ser tanto uma bobina toco quanto uma toroide. E você ter aqui uma ponte com dois diodos. Retirando o sinal, em vez de pôr filtro passa baixo igual está aqui, você colocar um filtro muito parecido com isso daqui. Ó. Em alguns projetos de conversão direta, utiliza esse recurso, que é você pegar o estágio de áudio para ouvir SSB, a ponte de diodos assim, aí não teria esses outros dois diodos, daqui para cá não teria. E aqui dessa ponte, né, estaria aqui, ó, sairia direto para um indutor, um choque de 100 mA com valor muito alto. E um capacitor, ou não, né? Alguns utilizam isso direto. Então aqui tem uma chave de bypass para fazer o desvio do capacitor, fechando aqui como se fosse um curto. E tem um capacitor que vai estreitar um pouco o áudio, fazendo o som ficar um pouco mais agudo, mais grave, desculpe. Fazendo o som ficar um pouco mais grave. Semelhante aqui, ó. Lembrando que quanto mais alta é a frequência, mais agudo, e quanto mais baixa a frequência, mais grave é o áudio. Por isso que eu tinha colocado ali, né, a frequência de audição do ser humano. Então a gente percebe a diferença dentro dessas frequências aqui. Uma hora a gente faz um teste disso daí para vocês verem. Mas teste à parte, outra dúvida que me veio, pessoal, o vídeo já está com 12 minutos e eu também fiquei na dúvida da seguinte coisa. Eu não sei se eu monto aqui um amplificador de áudio com o TDA 2006. Então eu tenho aqui o TDA 2006, eu tenho dois deles. Então eu estava pensando ou em utilizar ele para fazer um amplificador de áudio, já que ele dá um áudio aí de aproximadamente 12 watts, né, em 4 ohms e de 8 a 6 watts em 8 ohms de impedância na saída do alto-falante. Enfim, ou se eu monto aí aquele estágio comum, muito utilizado aí, foi utilizado até pela motorrádio, aquele estágio pré-amplificador com o BC337 e o 327, que também tem um áudio muito bom. A parte de áudio é um pouco mais simples de resolver, né? Agora esses estágios aí, eu realmente estou em dúvida. Eu não sei se eu utilizo esse daqui, que foi muito eficiente nos testes que eu fiz, ou se eu utilizo esse daqui, que também carecia um pouco mais de teste, né, para conseguir tentar demodular SSB. O estágio de áudio vai ser mais fácil, né, porque vai estar um pré-amplificadorzinho de áudio aqui, um amplificador de áudio na ponte e um suportezinho fixo aqui para colocar o alto-falante. Eu tenho um suporte ali, né, para colocar o alto-falante. Então, pessoal, resolvi compartilhar isso aí com vocês. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí o que você achou, o que vocês estão achando. Me ajude aí com ideias e sugestões antes de eu prosseguir na montagem. Nós vamos ver o Desert Hatch 2 funcionando. Eu espero aí ter uma boa recepção. Para a AM, eu vi os vídeos do
do Dave ali, que é daquele site onde eu retirei aquele esquema, eu vou falar a verdade para vocês, viu? É um regenerativo muito bom, com um áudio muito bom. E, inclusive ele consegue, dentro daqueles dois capacitores lá, de seleção de banda, ele consegue pegar desde 8.5, 8 ponto alguma coisa de megahertz, e vai até a faixa dos 13. E no outro, ele vai desde, se eu não me engano, 9, não, como é que é? De 8 a 11 e de 9 a 13 megahertz, alguma coisa assim. Ou de 7 a 13, eu não lembro. Mas teria que olhar ali, mas o vídeo já está ficando um pouco grande. O propósito aqui é sanar essas dúvidas aí. Qual desses circuitos eu utilizo para tentar incorporar naquele projeto, que eu vou ter que fazer uma mudança na saída lá. Qual desses aí eu utilizaria, né? Então conto com a sugestão de vocês, deixa aí nos comentários. Um abraço e até os próximos vídeos.